Olá, pessoal do Dentecast. Estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês com o Dr. Marco Aurélio, um convidado muito especial, cirurgião dentista, ortodontista e implantodontista. E hoje nós queremos conhecer um pouco mais sobre a trajetória dele, sobre a história dele nessas especializações aí. Se apresente para nós, doutor, por gentileza. Obrigado, agradeço o convite. Estou aqui já, sou praticamente um tocantinense também, 21 anos aqui em Palmas. Terminei a faculdade em Bauru em 2004 e vim para cá, com a cara e a coragem, para desbravar aqui e não saio mais aqui. Constitui família, trabalho e Tudo amo aqui. demais, tudo aqui. Que legal. E como começou, doutor, sua trajetória na ortodontia, na implantodontia? Eu entrei logo depois que eu cheguei em Palmas, realmente já tive o convite para entrar na parte da ortodontia. Não era algo inicialmente que eu estava interessado, mas a gente vai mudando conforme vai tendo as oportunidades, né? Uhum. E realmente a ortodontia acho que foi o que mudou, porque realmente eu me identifiquei muito nessa Sim, parte. sim. Então, em 2006, entrei na ortodontia, terminei a especialização, logo fui chamado também para entrar na parte da equipe da especialização, então desde sempre gostei dessa área. Tanto clínica, não consigo deixar a parte clínica dentro do consultório, mas também essa parte de especialização, então isso é bacana que a gente não para de conhecer coisas novas, Sim, né? sim. Acho que isso é interessante. Uhum. E depois disso que surgiu, depois de um tempo, surgiu dentro da horta, surgiu a parte da implantodontia. Uhum. Eu verifiquei que eu precisava realmente, para finalizar alguns casos de pacientes, a ortodontia não era suficiente, eu precisava reabilitar depois. Sim. Então eu percebi que o implante me ajudava nesse sentido. Então, Casou as duas para especialidades. casar as duas especialidades. Então eu iniciava com o paciente e também finalizava com ele. Uhum. Antes eu tinha que encaminhar para o paciente finalizar. Aí eu vi que realmente é uma área que eu também amo demais, não consigo também largar no consultório, fico nas duas. Então eu caso certinho, né? Tanto a orto quanto a parte do implante. Hoje você trabalha tanto dando aula quanto também no consultório particular. Isso, eu Uhum. tenho lá meu consultório agora, já tem um tempinho que eu tô ali nele, mas desde que eu cheguei em Palmas, em 2005, sempre atendi parte clínica. Parte de especialização comecei ali em 2008, depois que eu terminei minha especialização, que eu já entrei na equipe da Orto, e agora eu tô realmente só no consultório e também nas aulas de especialização. Que legal. Entrando aí na parte da ortodontia, assim, qual é o maior mito que as pessoas acreditam em relação ao aparelho ortodôntico? Acho que acha que não vai doer, Uhum. ou realmente, será que eu preciso realmente de Uhum. aparelho? Eu Sim. falo que hoje em dia a parte de aparelho não é só estética. Antigamente a gente tinha esse mito que eu falava, não, só vou pôr aparelho porque eu acho que é só para quem precisa estética, né? Hoje, acho que com a tecnologia, porque eu falei muito na minha palestra lá, realmente a tecnologia veio para ajudar muito a gente, Uhum. tanto no diagnóstico do paciente, quanto também no pós-tratamento. Então, hoje em dia, a gente tem muito paciente que não é só por estética, Sim. né? Eu falo que o alinhamento dentário, ele tem um componente que, primeiro, é mais saúde gengival, porque se eu tenho um dente mais alinhado, eu consigo fazer uma escovação mais eficiente, então eu tenho uma higienização melhor, a longo prazo eu consigo manter dente pro resto da vida, né? Diferentemente de um dente que está torto, que tem uma dificuldade maior de higienização. Sim. Sim. Então, algo que era antigamente era mais pela estética, hoje a gente procura mais para quê? Pela saúde gengival e às vezes é o conforto. Tem muito paciente que chega com Uhum. questão de apertamento, bruxismo, e a ortodontia ajuda muito no tratamento desses pacientes. Então eu falo que hoje em dia a estética ela veio só para complementar. Sim. Porque no primeiro momento a gente trata a questão da saúde gengival, a gente trata a oclusão e é mais junto com isso a gente faz a estética ao mesmo Sim. tempo. Então O não é só o estética aparelho hoje. ortodôntico ele já foi modinha um tempo, né? Assim, pela questão É. da estética mesmo. A questão do usar o aparelho, né? Uhum. Hoje em dia ainda é muito procurado pela essa questão da estética do Tem pessoal. muito agora por causa dos novos tratamentos que a gente tem, né? Uhum. Então, ao invés daquele aparelho fixo, tradicional, metálico, até mesmo porcelana que ficava um pouquinho mais discreto, hoje a gente tem umas tecnologias melhores que usam os alinhadores transparentes. Uhum. Então, hoje o paciente já chega no consultório querendo usar aparelho, mas já sabendo desses alinhadores Sim, sim. transparentes. E isso veio realmente para facilitar muito. Certo? E assim, entrando nessa parte, qual é a diferença mais importante entre o alinhador e o aparelho convencional? Ele tem várias diferenças, né? Tempo de tratamento acaba sendo diferente. Tratamento com os alinhadores, eles acabam realmente, na maioria das vezes, é um tratamento até mais rápido do que os aparelhos tradicionais, com os brackets. Conforto acaba ajudando bastante, questão de conforto, né?
você poder tirar, imagina, você faz um tratamento e aí você poder, na hora que for comer ou escovar o dente, você tira o aparelho. Então, você tem o dente ali normal, sem toda a questão Hoje dos isso é muito brackets. mais procurado, né? Sim, hoje em dia, praticamente 90% dos casos do consultório. Idade, doutor, assim, para iniciar, tipo, com quantos anos já pode usar? Usando, né? O É, alinhador, né? Eu falo que a ortodontia, todo mundo pensa qual que é a idade ideal para a gente iniciar a orto, né? Só que depende muito do problema. A gente tem que levar a criança, às vezes com 5, 6 anos, é uma fase ideal para a gente fazer a primeira consulta e ver Sim, sim. qual o problema, né? Nem sempre só o problema dentário a gente vai resolver nessa fase. Nessa fase a gente trata muito a parte da ortopedia, que é a questão óssea da face da criança. Se eu não tratar naquele momento, pode ser prejudicial mais para frente ou a longo prazo eu tenho tratamentos mais complexos, como cirurgia. Sim. Então, mais alinhadores a gente consegue. Tem fase, tem alinhadores já em crianças, mas também tem alinhadores para questão qualquer de qualquer idade. idade. Sim. Também Mas criança também pode. pode, mas eu gosto muito de fazer as indicações Sim, sim. corretas, né? Nem toda criança a gente precisa ou a gente consegue usar Certo. E alinhadores. qual é os casos que são não é indicado o aparelho alinhador? Como questão de ortodontia tradicional, eu gosto muito. Nunca deixei de fazer no consultório. Ainda tem pacientes que vão à procura de alinhadores, mas eu também tenho pacientes que procuram a ortodontia tradicional, né, com Sim, os sim. brackets. Então eu consigo, eu gosto de fazer as duas coisas. Uhum. Mas assim, questão de ortopedia, eu acho que os aparelhos tradicionais de ortopedia, aqueles que a gente usa nas crianças, ainda sempre válidos, esse não dá para a gente esquecer demais. Hum. Mas cada vez mais as tecnologias dos alinhadores estão tendo uma ampla gama de tratamentos. Então, depende da marca do alinhador, eles são coisas mais restritas para tratamentos mais fáceis, mais Uhum. leves. Outras eu consigo realmente, às vezes, ter uma gama muito maior de tratamento. Casos mais complexos, tem alinhadores hoje em dia que a gente já Sim, sim. consegue tratar. Uhum. E o que define um bom planejamento ortodôntico além da estética? Acho que é a sua visão. Eu acho que, é Uhum. o que eu falei, por mais que a tecnologia facilite muito toda a parte de diagnóstico, de planejamento, eu acho que a sua experiência clínica, os seus estudos, a gente nunca deixar realmente Uhum. de estudar coisas novas, eu acho que essa experiência do profissional, isso ainda vale muito em conta. Então, Uhum. é o que eu falo, por mais que alinhadores facilite, mas ele não trabalha sozinho. Não é só a troca do Sim, alinhador sim, que isso vai funcionar. Isso tem muita ciência por trás, é muito ortodontista que é o responsável por todo o tratamento. sim. Então, acho que nunca vai deixar o ortodontista ser coadjuvante, ele Uhum. sempre vai ser o principal nisso. Aí com esses planejamentos mais tecnológicos, assim, o paciente ele ainda sente dor durante o tratamento ainda? É porque acontece. É esse mito que acha que alinhador não vai sentir dor, né? Uhum. Porque como que a gente entrando histologicamente na movimentação do dente, Uhum. eu tenho alguns fatores ali, alguns células responsáveis pela movimentação que o dente movimenta como? Por pressão e tensão. Então, tanto o aparelho fixo quanto o alinhador, ele vai dar Uhum. essa pressão no dente. E a pressão, dependendo do nível de dor do paciente, ele pode acabar incomodando um pouco, né? Então, dor, assim, é subjetivo. Tem uns que sentem mais, outros sentem menos, mas normalmente quem já usou fixo, já usou alinhador, fala que não, com o alinhador acaba sendo menor. Sim, sim. Porque realmente eu tenho ali, como que o alinhador funciona, né? Com trocas dessas placas a cada 10, 12 ou 15 dias, você tem sempre uma placa nova e cada placa seguinte tem uma posição dentária diferente da anterior e o dente vai Uhum. movimentando. Então eu diluo um pouco esse movimento em várias placas durante o mês, diferentemente de uma manutenção tradicional, que é uma vez por mês que eu tenho, o movimento é um pouco diferente. Sim. Mas assim, questão de dor é subjetivo, mas pode ser tanto o alinhador quanto o tradicional, pode ter ali um pouquinho um Sim, sim. incômodo de leve. E tempo, doutor? Sim, esses alinhadores, o tempo de uso é menor do que os tradicionais, aqueles que eram metálicos? Normalmente sim, mas só tem muitas variáveis, né? Por exemplo, a assiduidade do paciente, se o paciente realmente vai, não que a ortodontia fixa não tenha que eu ter aquela disciplina, mas o alinhador da mesma forma, eu preciso de uma disciplina muito eficiente. Como o paciente tira para comer e higienizar, esse é um ponto positivo, mas dependendo do paciente também pode ser negativo. Uhum. Ele tira, ele no almoço esquece de pôr. E aí, vou lembrar daqui 3, 4 horas, né? Todo alinhador, ele tem um sistema ali que ele funciona. Ó, eu preciso de 20 a 22 horas de uso diário. Tiro para comer, tiro para higienizar. Mas às vezes o Dormir, paciente e dormir dormir também. também. Mas se o paciente às vezes esquece de pôr, eu vou diminuindo a eficiência daquele tratamento. Sim. Então isso tudo varia. Então a assiduidade, disciplina do paciente, Sim, sim. paciente também de ortodontia fixa é da mesma forma, ele precisa ir todo mês.
A gente vê, às vezes, o paciente não foi esse mês, vai no outro mês, a gente perde o timing da movimentação e que às vezes pode atrasar um pouco mais. Então, tem muitos componentes ali, mas normalmente, se a gente pega um paciente realmente, se ele usa tudo bem, a disciplina, fica o tempo suficiente, o alinhador às vezes é mais rápido que o ortodontia fix. Certo. Doutor, e assim, quanto tempo é, em média, um bom tratamento, um tratamento bem executado, ele, no máximo que ele pode durar, assim? Vai muito da complexidade, né? Isso é Uhum. difícil falar, porque caso mais simples é mais rápido, casos mais complexos demoram Uhum. mais. Mas a gente consegue, às vezes, fazer em tratamento em 6 meses com alinhadores, Mas que é um às tempo vezes. máximo, assim, de tratamento? Qual seria? Tem uma média? Não tem. Depende muito da gravidade. Eu tenho casos mais graves de posicionamento, às vezes tem paciente que dependa de cirurgia depois para fazer. Então, isso acaba atrasando, Relativo, é né? muito relativo. É muito o que eu falo que é diagnóstico. Eu Sim. preciso, às vezes, da primeira avaliação, que às vezes o paciente não entende quando pede, né? Quando entra em contato com a gente. Não, eu preciso ver você. Não Uhum. tem como eu tirar um diagnóstico só por telefone porque você quer valores. Então, ó, eu preciso ver para diagnosticar. A mesma coisa, né? Que eu falo que você estragou o carro no meio da rua. Você vai ligar para o mecânico. Ó, eu estraguei meu carro. Ele consegue resolver seu caso sem ir lá? Não, ele precisa ir lá para resolver. É a mesma coisa do dentista. O dentista precisa avaliar o paciente para ver cada caso e aí sim a E gente o faz tempo o de diagnóstico indicação? e o tempo de indicação. E quais são os exames, assim, que são indispensáveis antes de começar um tratamento ortodôntico? A gente precisa, essa avaliação hoje com tecnologia, escaneamento facilita muito. Eu Uhum. consigo mostrar para o paciente no monitor ali como que está o caso dele, diferentemente do espelhinho que a gente mostrava ao paciente, né? Então, assim, radiografias são essenciais. Dependendo da idade, eu preciso, às vezes, de uma documentação ortodôntica, que são alguns exames específicos para ver questão de crescimento do paciente. Então, são tanto radiografias, scanners intraorais, Hoje veio para revolucionar, muito, né? Hoje muito. ainda Isso facilita demais. eu Sim. vejo casos assim que Já conhece? Já fez algum escaneamento? Ainda não. já vi Se eu no aspiro, né? Aham. o pessoal lá do stand mostrou pra gente como Uhum. funciona. Inclusive, a gente viu até um facial, eu achei muito bacana. Às vezes tem o facial, às vezes tem algumas empresas que estão lançando até pelo celular. Olha Pelo só. celular você consegue, em algumas empresas de alinhadores, que já Uhum. faz esse escaneamento da face e você põe o escaneamento da face junto no planejamento ortodôntico. Hum, Então leve em conta também a face no planejamento ortodôntico. Muito que bacana, né? legal. Não, facilita muito, a evolução facilita demais a gente. Sim. Mas eu falo, tecnologia veio para ajudar a gente. Mas aquele contato, olho a olho, o paciente, isso acho que não acaba nunca. A gente precisa realmente ter esse contato com o paciente, esse diferencial humano, a gente precisa Sim, ter sim. esse contato. E, assim, eu vejo muitos pacientes que usaram aparelho por muito tempo, e quando tira, coloca aquele que fica nos, A assim, contenção. isso, a contenção. Tem que usar mesmo por tempo indeterminado? Como que é? É, Tem muitos pacientes que ficam com essa Sim, dúvida, né? Se tem que ficar usando, se pode tirar. Alguns tiram, né? Muitos tiram. contra a É, vontade do dentista, é padrão. A gente termina o aparelho, eu preciso colocar uma contenção. O que eu falo? Imagina, você chegou agora, tem lá 30 anos, quer usar aparelho. Quanto tempo você ficou com o dente mal posicionado? Muito tempo. 1 ano, 2 anos, até 3 anos é um tempo muito rápido comparado àquele tempo que você ficou com o dente torto. Então, Uhum. a tendência realmente, se a gente não usar nada para fazer para segurar aquele dente na posição, ele vai sair. Então, a gente usa uma contenção, que ela pode ser fixa ou móvel, depende muito da questão inicial do tratamento. Normalmente, a gente finaliza, às vezes, com uma móvel. Para quê? Para eu não depender muito do paciente, uma fixa, né? Eu não depender muito dele. Mas varia muito depois no final, né? Se o paciente continua, às vezes, com apertamento, com bruxismo, isso faz com que eu tenha uma intensidade de carga no dente que pode movimentar mais rápido. Então, a Uhum. ortodontia também tem que tratar isso. Eu não tenho só que alinhar o dente bonitinho, eu tenho que colocar ele numa função também eficiente. Uhum. Quando eu coloco uma função eficiente no tratamento, a longo prazo eu diminuo às vezes até a quantidade de tempo com a contenção. Mas cada paciente é individual. Então eu falo que apertamento, bruxismo é o que causa mais essas movimentações. E isso varia de pessoa, porque isso é tudo questão emocional, psicológica, ansiedade. E isso pode influenciar, o paciente desconta muito no dente. Então, tem alguns Uhum. pacientes que a gente usa mais tempo a contenção, em alguns casos até o resto da vida. E a gente Sim. também tem um componente, além disso, de que quando a gente mastiga, a gente tem uma incidência de força sobrando aqui na frente. Uhum. Então, é normal, com a nossa mastigação, os dentes entortarem na frente. Uhum. Então, por isso, mesmo o paciente tirando,
daqui uns anos, usei 15 anos de contenção, vou tirar agora. Pode entortar de novo. Então isso é individual. Se o paciente assume a responsabilidade, cansei, não quero mais usar contenção, Gente, às vezes pega quero os tirar. pacientes com assim. Quero tirar. Aí, não, beleza, ó, você explica tudo o que Uhum. acontece, se ele assumir também o risco disso, a gente Perfeito. conversa direitinho, fica nessa questão. Qual conselho você daria para quem quer seguir a área da ortodontia? Assim? Da orto, eu acho que hoje com as tecnologias ajudaram muito. Eu Uhum. acho que tecnologia veio para facilitar todas as áreas da odontologia, né, independente ali, mas a ortodontia principalmente, que ele agregou ali o uso de alinhadores, hoje que acho que veio, não tem como a gente fugir dela. E então, em cima de tecnologia, estudar tecnologia, alinhadores é uma área que não tem como a gente fugir, o paciente já chega buscando sobre isso. E a parte de estudar é independente. Quem está ainda na faculdade, quem já terminou, eu tenho 20 anos de formado, não dá para a gente parar de estudar, a gente tem que estudar sempre. Então, é realmente estudar bastante, que é muita coisa, a cada dia, tecnologia surge uma coisa nova, cada dia. Igual o celular, todo ano tem um novo. Na área da odontologia, ela também veio para ajudar muito agora. Não tem como fugir, não. Tecnologia é fundamental. Entrando nessa área da implantodontia, e existe uma idade mínima para poder usar ou colocar implante? Implante, Isso. normalmente sim, a gente tem que pegar a questão do final do crescimento do paciente, né? Então, questão ali acima de 18 anos, é o ideal a gente iniciar a instalação de implante, porque às vezes eu tenho ainda algum componente ali de crescimento facial, mandíbula, maxila, que pode comprometer. Então, o ideal é pelo menos 18 anos para a gente fazer os implantes. Sim, e quando o paciente ele não pode fazer um implante, né? Aham. Aí tem muita questão, às vezes, de saúde do paciente, a gente tem que ver muita saúde também, por ser uma cirurgia, por mais simples que seja, mas não deixa de ser uma cirurgia. Sim. Então, às vezes, muitos pacientes idosos têm exames específicos que a gente precisa pedir para ter uma segurança, medicações, Funcionamento não pode, né, doutor? depende da medicação, né? Então, tem pacientes que tomam algumas medicações que impede o implante de grudar no osso. A gente tem um processo chamado de osteointegração. Quando eu instalo o implante, a superfície do implante, ele tem um tratamento específico que faz com que quando eu instalo ele no osso, as células do sangue, eles vão ali em volta do implante e formam osso nessa região. Então, depende da medicação que o paciente usa, isso contraindica. Eu deixo de ter essa osteointegração e posso ter uma necrose, uma morte desse tecido em volta do implante. Aí pode ser prejudicial. Então, tem alguns medicamentos, como para osteoporose, que a gente tem que conversar muito com o médico da paciente, ver se ela pode. Não é que contraindica, mas às vezes ela pode parar por um tempo, 2, 3 meses para fazer cirurgia e depois voltar. Então, tem que ver muito essa questão também junto com o médico, ver se dá para a gente parar por um tempo. Vocês já ficaram sabendo como que surgiu os implantes odontológicos? Não. Não? Eu até falei sobre ele, é o professor Branemark, ele é da Suécia, ele tem um instituto em Bauru, na minha faculdade, conheci ele na minha faculdade ainda, viu? Ele deu uma palestra, ele é um médico que ele foi estudar uma microcirculação em ratos, então ele colocou uma câmera no fêmur, na tíbia, não sei onde era, e deixou ali alguns meses essa câmera e foi estudar. Quando ele foi remover depois de um tempo, essa câmera não saía. Aí ele, peraí, tem alguma coisa ali, é o que? Será que é na câmera? Né? Que grudou osso, fez crescer osso em volta e grudou aquilo ali. Então ele percebeu que aquela câmera ele tinha um componente ali chamado titânio, e aí verificaram que o titânio é biocompatível. Então, os implantes hoje em dia, que é usado muito na questão do implante, e o tratamento que eles fazem do titânio, ele faz com que quando eu coloco no osso do paciente, grude, forme osso, a osteointegração em cima dele. Então, algo que não se pensava, né? Que daria certo, e surgiram, não só para a parte de dente. Ele iniciou principalmente para pacientes que tinham algumas malformações na face, pacientes que tinham alguma doença como câncer, que perdia às vezes uma parte, né, tanto orelha, olho, nariz, maxila, eles colocavam esses implantes nessas regiões e faziam as próteses para esses pacientes. Depois disso é que levou para a odontologia. Que legal. Doutor, o que mais influencia na durabilidade de um implante? O paciente não pode esquecer, e às vezes muito profissional faz a cirurgia de implante e não avisa das manutenções, né? Como dente natural, os implantes precisam de manutenção. Precisa de um cuidado específico também para ele. Então, questão de manutenção é importante. Limpezas recorrentes. Da mesma forma que o paciente vai no consultório para fazer limpeza nos dentes naturais, eles também precisam fazer a limpeza em cima dos implantes, para a gente ter um sucesso e uma durabilidade ao longo da vida.
Entrando nessa parte aí dos exames, quais são os exames que é necessário para você fazer o implante também? Para a gente ter uma precisão e um cuidado melhor no Uhum, tratamento com implante, o fundamental é um exame de tomografia, uhum, né? A tomografia ela veio realmente para a gente definir naquela região que o paciente precisa de implante, que não tem o dente, para saber a quantidade de osso que tem na região. Uhum. Então, eu falo que o paciente chegando no consultório é um requisito importante para ele querer. Então, é a vontade do paciente pôr, mas eu dependo de ter condições ósseas para colocar. Uhum. E a tomografia ela veio para a gente ter uma precisão melhor para me definir e medir a quantidade exata, né? Largura, altura, profundidade. Né? Exames mais simples, como panorâmicas e radiografias periapicais, eu consigo ver só em dois planos, uhum, altura e largura. Mas, principalmente, implante, eu preciso pensar tridimensionalmente. Então, eu preciso, às vezes, da espessura. Aí, a tomografia é que ela informa para a gente realmente, uhum, com precisão, quanto de osso eu tenho na região, e aí eu planejar o melhor implante para ele. uhum. E o implante, ele é para a vida toda ou você precisa trocar ele um dia? Não, quando ele osteointegra, Se ele integra, fica, fala, mais resistente que a raiz do dente. Do sim, dente, né? sim. Mas ele também pode sofrer alguns impactos, né? Ele pode ter Uhum, problema. Da mesma forma que pacientes que não escovam corretamente os dentes, eu posso ter uma inflamação na gengiva, no osso, e eu perder aquele dente, que é a implantite ali, né? A doença periodontal, eu também posso ter em volta do implante. Então, o uhum, paciente que não tem Uhum. cuidado de limpeza e recorrente, fazendo no consultório, fazer também as limpezas dos implantes, uhum, ele também pode ter uma perda óssea em volta do implante e futuramente acabar. Mas quem tem um bom cuidado, implante é pro resto da vida. uhum. Que Bacana, legal. né? E em que casos é necessário um enxerto ósseo na implantodontia? Quando não tem osso suficiente para a gente fazer a instalação de implante. Né? Então, Uhum, a partir da tomografia, desse exame, a gente consegue realmente ver a quantidade de osso que o paciente tem. A partir daí, desse diagnóstico, a gente faz o planejamento. Não tem osso? Vamos fazer um enxerto de osso. E hoje a gente tem vários tipos de enxerto, né? Pode ser autógeno, que é tiro do paciente para colocar na região. sim, sim. Eu tenho ossos já específicos para que são bovinos, que é tratados realmente para parte da implante, osso sintético, que está usando muito agora nesse Uhum. sentido. Então, com ganhos de espessura, de altura, osso, e aí, com isso, primeiro, aí sim eu posso fazer implante futuro, né? Mas quando a gente diagnostica, o paciente, né, tem a vontade, mas é aquilo que eu falei, eu dependo da quantidade de osso na região. Uhum, Né? Quando a gente não encontra a quantidade, aí a gente tem que partir realmente para esses enxertos. uhum, Nem sempre acaba dando também sendo a gente consegue fazer até enxerto. Então, o enxerto também não é para todos os pacientes. Depende muito da condição inicial. Se eu tenho um rebordo extremamente fino, de 1 milímetro, e nada de largura e nada de altura, até nisso, até nem enxerto eu vou conseguir. uhum, Então, eu também dependo, às vezes, de uma condição inicial do paciente para que também seja favorável a gente conseguir fazer enxerto. Quando o paciente chega, a gente consegue fazer enxerto, o sucesso é muito grande. uhum, Mas, às vezes, o paciente chega já muito. A gente só tem osso na boca porque tem dente. Uhum. Então, o paciente, quando perde um dente, e aos poucos o organismo vai removendo o osso daquela região. Às vezes, o paciente chega lá com 50, 60, 70 anos querendo pôr implante, mas ele já perdeu, às vezes, na adolescência, na fase ainda criança, e chega lá não tem mais osso suficiente. Uhum. Então, às vezes, a gente consegue fazer. A gente tem uma taxa de sucesso grande. Às vezes, a gente, mesmo uhum. assim, nem com a tecnologia de enxerto que a gente tem hoje, em alguns casos, a gente não consegue fazer ainda. Então, não são todos os casos Sim, que dá sim. para fazer. E se você tivesse que definir a implantodontia em uma frase, qual seria essa frase? Na implantodontia, acho que não tem. Acho que a implantodontia a gente tem que pensar como um todo. Eu acho que não só no implante. Sim. Acho que implantodontia é também questão paciente, mas é também reabilitação. Uhum, Uhum. Então a gente fala que é um tratamento reverso. A gente pensa primeiro na prótese do paciente. Não, é aqui que vai ficar? Então tá, então vou fazer aqui o implante. Antes disso, é um trabalho em conjunto. Eu dependo também, às vezes, de ortodontia para o paciente, eu dependo fazer um condicionamento legal, às vezes, de limpezas recorrentes para um paciente. Não posso fazer uma cirurgia de implante e um paciente com doença periodontal, com doenças ativas ali, que pode também comprometer o sucesso do implante. Então, é um tratamento, acho que, multidisciplinar. uhum, Eu dependo, às vezes, de uma parte clínica ideal, eu dependo, às vezes, de uma ortodontia, e pensar também na parte da reabilitação. É um tratamento, acho que engloba várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que eu sou suspeito. Também, tanto a ortodontia como o implante, eu acho que casa bem sim, todo sim. esse tratamento com o paciente e dá excelentes E resultados. qual conselho você diria para quem quer seguir a área da implantodontia?
Tem muita gente que fala que, não, não tem que gostar de cirurgia. Uhum. Não, eu acho que também tem, é uma parte Uhum. importante. Diferentemente de ortodontia, que às vezes é só ferrinho, é só aparelho, não tem sangue em contato. Cirurgia é o contrário, né? Implante você depende realmente ali. Hum. Mas eu acho que assim, além de gostar de cirurgia, acho que gostar de reabilitação, quem gosta realmente a gente vê, ver um paciente como um todo e pensar nele, que às vezes ele vai com umas queixas no consultório, que realmente ele tá ali. Imagina, 30, 40 anos que ele ficou sem dente. Então, às vezes é uma mudança extremamente significativa que você faz com ele, Uhum. uma transformação realmente da vida dele, né? Que às vezes ele deixa de usar uma dentadura para colocar uma prótese presa nos implantes. Isso muda completamente a visão dele, aquela prótese total que ele não tinha segurança para conversar, para falar. E hoje em dia a gente tem condições, a gente consegue colocar no paciente uma prótese dessa. Hum. Então a gente consegue mudar muito a vida das pessoas com a implantodontia. Que legal, doutor. Quero te agradecer por essa entrevista. Foi muito Obrigado, obrigado. construtiva para mim, Sim, a Débora também, né? com certeza. Entender um pouco mais sobre a ortodontia, sobre a implantodontia. Até porque a ortodontia, a gente não aprende muito na faculdade, né? A gente não É super rápido, né? No último ano. Ah, assim, foi muito construtivo para a gente. Desejo sucesso para você na sua trajetória, na sua carreira Obrigado. profissional também. E estamos aí, né? Para Muito aprender mais e obrigada. mais com Obrigado, você agradeço o também. convite. Estou à disposição. Precisarem de mais alguma coisa, estou aqui na cidade. Tá certo. Obrigado. Sim, então é isso, pessoal. Quero agradecer por você ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha aí nossos vídeos. Estaremos postando lá os recortes dele no Instagram para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Oi.